Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, a mais uma oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Vamos começar, como sempre, fazendo convites para o estudo. O Espírito de Verdade nos recomendou duas ações, logo no início da codificação. Falou assim: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, nesse momento de instrução, que também é um momento de amor, quero dizer que as reuniões públicas da nossa casa acontecem todas as terças-feiras, às 19h30, e todos os sábados, às 9 horas da manhã. Os estudos acontecem, os grupos de estudos, que são pequenos grupos, às terças-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 10h45. É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Aos sábados, 9 horas, nós também temos a evangelização da infância. Para quem gosta de estudar online, para quem também não sai muito à noite, nós temos uma roda de leitura online. Estamos lendo e comentando o livro Jesus e a Atualidade, da série da Joana de Ângeles. Essa roda de leitura acontece todas as segundas e quartas sextas-feiras do mês, às 19h30. Quem quiser maiores informações, depois na recepção a gente orienta melhor. Nós aceitamos doações de cascas de frutas, de cascas de ovos, de pó de café, que é para fazer a compostagem para a manutenção dos jardins. E também nessa campanha de nos reconhecermos como parte do meio ambiente, a necessidade que temos de cuidar dele, nós estamos pedindo àqueles que puderem já trazerem de casa sua garrafinha com água, seu copinho, para que a gente possa usar o menos possível os copos descartáveis. É isso tudo pensando no meio ambiente, melhorando as nossas atitudes. E nós temos a campanha permanente de Evangelho no Lar, que quando um lar faz o Evangelho semanalmente, esse lar é capaz de iluminar não só aquela casa, mas toda a vizinhança. Então, quem quiser também orientações, nós temos um panfleto ali na recepção que dá o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Nós pedimos também que curtam e compartilhem as redes sociais da nossa casa. Temos o Facebook e temos o Instagram. Quero também fazer 2 convites para o mesmo dia, 2 festas, porque uma casa espírita que faz aniversário é festa do lado espiritual e do lado material. Então, no dia 13 de abril, temos 2 casas espíritas fazendo aniversário. Na parte da manhã, 9 horas, é lá no Trabalhadores de Ismael. Dia 13 de abril, 9 horas, Trabalhador de Ismael. O César Said, que vai fazer a palestra de aniversário. E à tarde, no mesmo dia 13 de abril, que é um domingo, às 16 horas, vai ter a festa de aniversário aqui da nossa casa, os 112 anos do Centro Espírita Humildade e Caridade. Quem vai fazer a palestra da nossa casa vai ser o Júlio Furtado. E o tema vai ser a união do trabalho em equipe e o progresso interior, com Júlio Furtado. Então, 2 festas, 2 comemorações no mesmo dia. Façam suas agendas. E estamos numa campanha grande também de divulgação da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Nós podemos ouvi-la no 1400 AM, tem também pelo YouTube, tem também um aplicativo que você pode baixar. Tem várias formas de nós acessarmos a Rádio Rio de Janeiro, uma programação que toda a família pode ouvir, pode assistir, e podemos estudar e interagir com nossos irmãos da Rádio Rio de Janeiro. Bom, feitos os convites, eu quero falar que hoje, abrindo o mês de abril, Antônia Machado vai trazer o tema A Retomada da Pureza, que é um tema que está no livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Fazer a leitura da página de hoje, que é a lição de número 16, do livro Palavra de Vida Eterna, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Na senda do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores, Calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência perante nossos adversários, mas sim nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem. De vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Graças a Deus. Com mais essa lição, Senhor Jesus, queremos agradecer a bendita oportunidade desses instantes. Desejamos, Senhor, compreender melhor as tuas lições de luz, os teus apontamentos amorosos para o melhor rumo de nossas vidas. Que essas lições, Senhor, possam ser por nós assimiladas, que busquemos, Senhor, ao compreendê-las, nos esforçarmos pela sua prática. Nesses instantes, Senhor, que nos sentimos ainda mais envolvidos por essa luz maior, por essas energias benfazejas que vêm do teu Evangelho, que possamos, de nossa parte, também, Senhor, nos elevarmos no esforço constante de melhoramento. E que assim, nesta noite, nossa irmã Antônia possa ser intuída pelo seu mentor, pelos mentores desse trabalho, para que o verbo, para que a palavra nos chegue às mentes, nos chegue aos corações. Que as luzes do mais alto nos envolvam a todos, agora e sempre. Assim seja. Então, eu passo a palavra para a Antônia, para que a gente possa estudar um pouco mais desse Evangelho. Boa noite. Então, nós continuamos com o livro A Voz do Monte, né, do Richard Simonetti. Hoje com, eu acho que é a sexta bem-aventurança, né, do Sermão do Monte, quando Jesus
né? A retomada da pureza. Quando Jesus lá, né, reunido no monte, essa passagem é muito linda, bastante colocada ali no livro Jesus no Lar, muito, muito bonito. Não, Boa Nova. Então, ele lá, né, no monte, ele fala para os discípulos, né, para os apóstolos e mais aquela multidão, como já foi colocado aqui. Ele fala, né, na sexta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus. E aí a gente vai ver como, né, como é essa, quem são esses, como é, a que ele se refere quando ele fala de limpo o coração, não é? Porque como é que a gente vai ver Deus? Porque nós tivemos um tempo, né, que, como o Richard Simonetti traz aqui, as pessoas, nós tivemos não, né, ainda existe essa ideia de Deus, aquele velhinho, né, aquela figura humana. Então ele traz aqui, ó, para que possamos compreender melhor a presença de Deus no universo, é preciso que superemos a concepção antropomórfica do patriarca sentado no trono celeste a comandar os anjos, determinando castigos para os maus e oferecendo aos bons a suprema ventura de contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Né? Então, ainda existe ainda pessoas, né, que acredita que vai ser isso, né? Um dia, né, quando se fala morrer, a gente sabe que a gente só desencarna. Mas aí chega lá no céu, né? Aí encontra Deus, aquele velhinho, barba branca, né? E ele comanda todo mundo. Esse vai para o céu, outro vai para o inferno, né? E aí aqueles castigos eternos, e uma figura assim muito apavorante, não é? Imagina, né? Você pensar que você chegar lá, como é que eu vou ser recebido? Para que lado que eu vou? Né? Isso é bem assustador. Mas ainda tem gente que ainda pensa assim, né? E aí, será que a gente também, né? Nós espíritos já temos uma outra visão, como ele nos traz aqui. Ó, Deus é mente criadora, a consciência cósmica que construiu o universo e sustenta a vida. Estamos mergulhados em seu seio, segundo André Luiz, como peixes no oceano. Tanto mais próximo estaremos dele, quanto maior a nossa capacidade de nos ligarmos aos valores espirituais, já que Deus é espírito e em espírito se deve ser adorado, conforme ensina Jesus. Então, não tem essa de vai encontrar ali, né, aquela figura, aquela pessoa, né? E antigamente já teve se atribuía a Deus até vícios humanos, não é? Deus bebia, né? Na mitologia tem, né? O Deus do vinho, o Deus disso, Deus daquilo, castigo e tudo mais. A gente não vai, né, encontrar esse Deus assim. Não é nada assim tão material, né? Nós estamos mergulhados em Deus, é o que o André Luiz nos traz, né? Então, e a gente tem que pensar em Deus como espírito, não dá, né? No livro dos Espíritos mesmo fala, gente, eu não tenho nem palavras muito, né, para falar sobre Deus, distinguir, dizer o que é Deus, né? A gente tem todas as atribuições, né, de perfeição, né? Os atributos de Deus e tudo mais, mas assim, dizer o que é Deus não dá. A gente não tem condição. Então ele continua assim: os místicos e os santos, cultivando rigorosa disciplina da mente e do sentimento,
conseguem sobrepor-se às limitações da matéria e sentem a gloriosa realidade da presença de Deus no universo, o que os leva a experimentar sensações de felicidade e de plenitude da vida tão intensas que são os verdadeiros êxtases celestes. Né? Aí, que não tem aquelas pessoas que sentem? Acho que a gente tem uma música que fala assim, ouço Deus, né, no murmúrio das águas dos rios, né? Se a gente se colocar assim nessa situação mesmo, como ele fala ali antes, né? A gente pensar em Deus, né, como espírito, a gente vai sentir em tudo que acontece na natureza, não é? Na evangelização a gente fala, né? Nas estrelinhas do mar, nas estrelinhas do céu, né? Nas conchinhas do mar, né? No universo infinito, e comigo Deus está. Então, se a gente se colocar assim, espírito mesmo, pensar em Deus, a gente vai até senti-lo, né? Então, ele fala ali dos místicos e dos santos, que eles vão, que tem rigorosa assim, disciplina, até vão sentir. A gente só vai conseguir perceber Deus no que a gente vê. Nossa, quanta coisa bonita, não é? No universo, nas ruas, a gente olha as flores, não é? Em tudo a gente vai ver Deus. E até mesmo no que que às vezes a gente pode pensar, não, mas acontece tanta coisa ruim, mas isso é de nós, né? É o nosso livre-arbítrio, né? Deus não nos criou assim como os bonecos para ele, né, manejar, e senão, né, tem uma lição lá no Boa Nova que alguém fala mesmo também, assim, questiona, né? Poxa, por que, né, que Deus não resolve, né? Mas aí não, é a disciplina, qual seria o nosso mérito, né, se Deus nos tirasse o nosso livre-arbítrio e a gente só fizesse conforme Ele quisesse, né? Então, aí nós temos o nosso livre-arbítrio, mas a gente pode observar Deus e aí a gente comete as coisas que são os erros, né? Mas então a gente consegue vê-lo, consegue enxergá-lo em tudo que acontece, nos gestos, né? No amor, não é? Imagina, a gente ama o nosso filho, o nosso neto, né? Isso é muito mágico, isso é enorme. Imagina o amor de Deus por nós, né? Então, há em homens assim uma consciência tão ampla de interação, de comunhão profunda com a natureza, que um Francisco de Assis, plenamente integrado na obra da criação, via irmãos seus nas aves, nos animais, no mar, no rio, na flor, no fruto, no sol, na lua, nas estrelas. E é mesmo, né? Tudo foi criado por Deus. E a gente, cada vez mais, a gente sente isso mesmo, né? Agora o pessoal não fala, os cachorros são filhos. O Guilherme fica falando lá em casa que os cachorros são meus netos. Aí fala para o Tião, vovô, o Tião, não sou avô de cachorro. Fica, não sou avô de cachorro. Mas a gente já cria esse amor, né, pelos bichinhos, as crianças, né? Outro dia uma cadelinha que o Guilherme achou, o Tiago achou na rua, levou, foi no carro, o Guilherme acolheu. Aí lá em casa já tem mais aquela, né? Aí ela fugiu. Você sabe que a minha concunhada e o meu cunhado foram achar ela lá no Manhoso, foram atrás do cachorro. Então, assim, a gente vai criando, né, esses cuidados mesmo com os bichos, com as plantas, né? A gente fica com esse cuidado, não adianta, a gente fica com uma peninha, não, aí quer cuidar, tadinha, tá morrendo. E isso é evolução, né? Nossa evolução. A lei da natureza, né? A lei de Deus é de evolução. A gente vai criando esse amor, a gente vai se sublimando, vai se refinando cada vez mais. Isso é muito bom, né? Que antigamente já né? Nem pelo nosso semelhante se tinha esse respeito, cuidado. Então, para encetar a jornada rumo a tão elevado estágio de espiritualidade,
é preciso ter o coração limpo. Então, sinal que a gente já está coraçãozinho, né? Se limpando, né? Sendo cuidado. Então, poderíamos definir essa pureza como a ausência de sentimentos inferiores. A cobiça, a luxúria, a maldade, o ódio, o ressentimento, a ambição, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Aí se a gente falar assim, caramba, não, né? Porque um monte disso aí a gente ainda traz. Mas só que cada vez menos, né? A gente vai lutando, pelo menos, para diminuir. Ontem no estudo a gente estava falando, né? Poxa vida, porque a gente precisa, né? Vencer as nossas mazelas. E eu falava assim, nossa, eu já tive um tempo que eu achava assim, não, isso é minha reação. Se eu ficava, por exemplo, com ódio da pessoa, eu ficava com inveja, por qualquer coisa, aí eu já ficava pensando, não, isso sou eu, né? E aí a gente aprende que não. A gente precisa, né, superar isso. Não é assim. Se uma pessoa fez alguma coisa com você, você fica com raiva, você fica guardando mágoa. Não, né? A gente vai lutando contra essas coisas, contra os ressentimentos, né? Contra o orgulho, contra a vaidade. A gente vai, o egoísmo. Ah, não, isso é meu, isso é meu da minha família. A gente vai lutando. Não custa nada, né? Vou dividir sim. Então a gente vai procurando sim diminuir esses sentimentos inferiores. Aí, lembra que Jesus falou, né, que o reino dos céus era das criancinhas, era aos que se assemelhavam às criancinhas. A gente pode pensar que as crianças todas vão para o céu? Não é bem assim, né? Não vão, não vão, não. Pode até ir. Mas, assim, não é que somente por serem criancinhas, elas já tenham garantido o direito ao reino dos céus. A gente sabe, né, que o Espírito, ele pode trazer, né, ele, certamente, quem encarna aqui no nosso planeta, traz algumas coisas ainda a serem vencidas, né, serem superadas. Então, quando Jesus falou isso, ele estava querendo falar que eram aqueles que se assemelhavam às criancinhas. Por quê? Porque as crianças são ingênuas, são assim, são dóceis, não é? Elas não trazem esses sentimentos que falou ali atrás, né? Eles não têm esse ódio, né? Não têm a cobiça, né? Não tem o ressentimento, briga, daqui a pouco está fazendo as pazes de novo, né? A gente fica com medo de falar com o outro, não sei o quê. Elas não, elas chegam, vão logo conversando, vão brincando, briga, daqui a pouco está em paz de novo e não fica guardando aquele ressentimento que a gente, né, traz e que a gente luta pra caramba para vencer, né? Então, é somente nesse sentido, porque conforme a pessoa vai crescendo, né, conforme vai crescendo, a gente vai começando, né, pelos nossos passados, né, pelo que a gente já aprendeu, pelo que a gente trazia lá no espírito, estava lá dormitando lá no nosso coração, a gente vai deixando ele aflorar de novo. Aí ele fala assim, as crianças, não porque detêm a pureza, mas porque os sentimentos inferiores ainda dormitam em seus corações, são mais espontâneas, mais capazes de uma ligação com os valores espirituais, revelando, não raro, uma surpreendente religiosidade. Né? Até eu fico, meu neto, ele não quer vir para cá, né? Então ele normalmente fica comigo, ele não quer vir para cá, então sábado eles chegam lá depois das 9 e aí o Tião não quer vir, não gosta de chegar atrasado. Aí ele não vem para cá, não quer ir para a igreja que os pais vão, mas ele já tem assim umas ideiazinhas, ele não para muito, mas eu fico falando para ele, lógico, né? Fico falando das coisas, fico falando de Deus, fico falando de Jesus. Aí ele falou até para mim, olha, eu vou fazer uma marca aqui nessa casa, porque quando eu reencarnar, eu vou lá ver
se vocês descobriram que fui eu que fiz. Então, eu já fico ali jogando as sementinhas lá, as ideias, para aquela cabecinha, né? Mas aí, quer dizer, de repente, ele, né, aceitando essas ideias religiosas, né? Embora não queira vir, porque ele quer ficar brincando, né? Quer ficar lá no celular, quer brincar com o priminho dele no quintal. E os meus eu trazia à força, né? Tinha que vir. E só que depois que vinham, não queria ir embora. Vinha para cá 9 horas e ia para casa às 11h30 da manhã, né? Acabava 10 horas, ficava brincando aqui no quintal, que, né, não tinha reunião pública naquele horário, e ficava brincando e ia para casa já quase na hora do almoço, né? É muito bom estar aqui. Então, assim, mas as crianças têm essa questão da religiosidade, né? A gente ensina eles e é preciso ensinar, não é? É preciso trazer as crianças, é preciso trazer para a evangelização essa ideia, a fé, não é? Imagina quando a gente está agora, enquanto adulto, né? Nas nossas dificuldades, a gente não tem pai e mãe para resolver os nossos problemas, não é? Não tem a quem se apegar, é lá, né? Com Deus, a gente sabe que tem Deus, que tem a espiritualidade amiga que nos apoia, que está o tempo todo nos influenciando, nos dizendo, né? Olha, vai por aqui, que está nos protegendo. Isso é muito bom. Então, nas nossas orações, nos verdes anos da infância e no início da adolescência, são mais puras. Sentimos mais de perto a presença dos Espíritos em nos dirigirmos aos benfeitores espirituais com muita naturalidade. Por isso, amplamente a proteção do céu ao surgirem as dificuldades na Terra. Então, a gente já sabe mesmo, né? Já vai se ligando com mais facilidade. E eu fico até muito preocupada com a pessoa que não se liga, né? Que não acredita, né? Porque como é que fica, né? Uma pessoa que não acredita em Deus nos momentos de dificuldades. Com a maturidade física e a integração na vida social, né? Então a gente vai crescendo, vai ficando velho, aí com seus problemas, seus interesses, suas disputas, despertam no indivíduo as tendências inferiores, herança dos desatinos passados. E após um período de conflitos íntimos, nascidos da luta entre os ideais religiosos não bem definidos e amadurecidos, e as paixões humanas arraigadas e fortes em sua personalidade, ele acaba por acomodar-se às próprias fraquezas. Surge, então, o tipo comum, esmagadora maioria na Terra, o indivíduo que defende o valor do bem, mas com facilidade se detém ao mal. Nossa, não é? Às vezes a gente vive isso, né? A gente defende, né? Não, a gente ir, né, assim, porque o outro convidou, uma coisa mais, mas que não, sempre um ensaio, né? Um ensaio para a gente chegar lá na frente e fazer de coração, como a gente fala, né? A gente ir de coração. Aí ele diz assim: em se tratando de comunhão com Deus, o culto religioso em se tratando. Não. Acho que foi. Em se tratando de comunhão com Deus, o culto religioso, a reunião mediúnica, o trabalho doutrinário, a leitura do livro espírita são recursos preciosos. Todavia, representam apenas um planejamento.
Para sentir a presença de Deus, precisamos mais de fazejamentos, né? Então, a gente precisa mesmo praticar, né? Praticar esse bem, praticar, né, a solidariedade, né? Aprender a amar o nosso próximo, que a página fala, né? Amar o seu inimigo, que a doutrina fala que amar o inimigo é não desejar mal, é ajudá-lo quando, né, quando ele precisar, né? Sempre desejar-lhe o bem. E a outra coisa era de orar pelos que nos perseguem. Olha só, a gente, né, pensar em orar pelos que nos perseguem, e é muito importante, não é? Então, assim, fazer todo o bem que a gente puder, é como a doutrina nos fala, né? Que não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem. Então, assim, que nós estejamos ali, né? Sempre nesse cuidado, né? E seguindo o que Jesus nos ensina. Deixa eu ler, só faltam 5 minutinhos, dá tempo. Uma página do Emmanuel que fala sobre essa pureza, né? Conforme Jesus, como Jesus nos demonstrou. Aí ele fala aqui, ó. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas, viu? Ele via a presença divina em todo mundo. Então, em todas as situações. Para muita gente, a manjedoura era um lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. E olha só como ele, né, sem julgamento, né, sem preconceito, ele estava vendo nas pessoas a pessoa, o potencial de cada um, né? Para muita gente, Jesus era negociante, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou. Ele, depois de Judas entregá-lo, né, ele ainda foi lá consolá-lo, né, depois que ele comete isso. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo a esperança do Criador, que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, e brilhante, divino, que virá fatalmente à luz. Olha que linda essa. Aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor,
ensinando aos homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então a gente pode ver Deus em toda parte, né? Nos elevarmos, né? Elevarmos nosso coração, né? Procurar retirar do nosso coração, né, o egoísmo, né? Procurar ser menos maledicente, menos egoístas, né? Ser mais fraternos e amorosos uns com os outros. Então, que Jesus nos ajude, nos proteja e nos inspire sempre. Então, nós agradecemos a Antônia, né, pelas lições de hoje, por nos ajudar a refletir sobre esse tema. E agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo, aos nossos benfeitores que nos conduziram até aqui, aos benfeitores desta casa, que a mantém assim, esta casa centenária, aberta a acolher, a instruir, a abraçar cada um que dela necessite. Que nesses instantes, Senhor, todas as boas energias possam ser aqui recolhidas e levadas até os nossos irmãos que atravessam momentos de maiores dores, de maiores dificuldades. Que as lições desse evangelho de amor possam nos servir como bússola, como diretriz nessa jornada. Em seu nome, querido Jesus, em nome de Deus, em nome de todo bem, agradecemos e encerramos o primeiro momento da reunião de hoje. Assim seja. Nós passaremos para a aplicação dos passes individuais. Queremos lembrar que não é obrigatório que aqueles que desejarem receber o passe permaneçam no salão e que possam auxiliar também com as boas vibrações, com os bons pensamentos.